nas sombras que dançam nas bordas de nossa compreensão, onde a história se entrelaça com o mito, habitam histórias que desafiam a realidade. Narrativas nascidas do medo mais profundo da humanidade, daquilo que se esconde no escuro, esperando nas fendas do conhecimento e da crença. Este é o domínio dos vampiros, criaturas da noite que alimentam lendas e pesadelos há séculos. Mas quem foram esses seres que atravessaram o véu da mitologia para assombrar os sussurros da história? Prepare-se para mergulhar nas profundezas de contos tão sombrios quanto a noite eterna. Histórias onde o sangue é o elixir da imortalidade e a morte é apenas o começo. De terras encharcadas pelo medo na Europa Oriental, até recantos sombrios da Alemanha, da antiga Ístria às cortes da nobreza sanguinária, cada história revela um fragmento do mosaico que compõe nossa fascinação pelo vampirismo. Estes não são meros contos de ficção, mas ecos de um passado onde o horror se manifestou em carne e osso, trazendo terror para os vivos e desafiando os limites da morte. Você está prestes a entrar em um reino onde o impossível toca o véu da realidade, onde a linha entre a vida e a eternidade é tão fina quanto a lâmina de uma estaca de madeira. Prepare-se para descobrir as histórias de Peter Kürten, um assassino cruel e desalmado, Elizabeth Bathory, a condessa sangrenta, cuja sede de juventude a levou a banhar-se no sangue de virgens, de Vlad, o empalador, cuja crueldade forjou o mito de Drácula, de Fritz Haarmann, o vampiro de Hanover, cujos atos macabros aterrorizaram uma nação, e de Juri Grando, o espectro da Ístria, cuja lenda prenuncia o terror dos mortos que caminham entre nós. A noite cai, e com ela, a cortina se abre para revelar os mestres do horror, cujas histórias verdadeiras são tão arrepiantes quanto qualquer ficção. Venha se tiver coragem, explorar os domínios onde os mortos sussurram segredos do túmulo, e a imortalidade cobra seu preço em sangue. Esta é a hora dos vampiros, e suas histórias começam agora. Na turbulenta Hanover do pós-Primeira Guerra Mundial, a sociedade alemã encontrava-se em um estado de desordem e mudança. Foi nesse cenário de incerteza que um dos mais notórios serial killers da Alemanha começou sua sombria trajetória. Friedrich Heinrich Karl Fritz Haarmann, mais tarde apelidado de O Vampiro de Hanover, emergiu como uma figura sinistra cujos crimes aterrorizaram a nação. Haarmann era um açougueiro de profissão, o que lhe dava uma fachada de normalidade e uma habilidade particularmente macabra para desmembrar corpos. Mas, por trás de sua ocupação diurna, Fritz nutria uma sede por violência que ultrapassava os limites da compreensão humana. Entre 1918 e 1924, ele assassinou pelo menos 24 jovens, embora o número real de vítimas possa ser muito maior. Os crimes de Haarmann eram marcados por um ritual terrível e perturbador. Ele atraía jovens desavisados com promessas de comida, trabalho ou abrigo, apenas para, mais tarde, mordê-los letalmente no pescoço, num ato que lhe rendeu o apelido de vampiro. Após matá-los, Haarmann desmembrava os corpos, eliminando as evidências de seus atos nefastos com uma eficiência assustadora. Havia rumores, nunca confirmados, de que ele vendia a carne de suas vítimas como carne de porco no mercado negro. Um pensamento que adicionava uma camada ainda mais horrível para seus já terríveis atos. A captura de Fritz Haarmann não se deu por um único ato de descuido, mas pelo acúmulo de evidências e pelo trabalho diligente das autoridades.
Quando finalmente preso, a verdade sobre suas atrocidades começou a emergir, revelando a extensão de sua depravação. No julgamento, Harman foi condenado à morte por decapitação, uma sentença executada em abril de 1925. A história de Fritz Harman, o vampiro de Hanover, é um lembrete sombrio das profundezas da maldade humana. Ele não apenas matava suas vítimas, ele as desumanizava completamente, tratando-as como nada mais do que objetos para satisfazer sua sede sanguinária e seus impulsos canibais. Assim, a figura de Fritz Harman adiciona-se à galeria macabra de indivíduos cujos atos refletem as facetas mais sombrias do vampirismo, não através de lendas e mitos, mas por meio de histórias verdadeiras que desafiam nossa compreensão da natureza humana. Peter Kürten, conhecido como o Vampiro de Düsseldorf, é uma figura cuja história é tão perturbadora quanto fascinante. Sua série de crimes na Alemanha deixou um rastro de terror e mistério que ainda ressoa. Na cidade de Düsseldorf, durante os anos crepusculares da República de Weimar, um espectro de medo começou a se espalhar. As ruas, uma vez repletas de vida, tornaram-se caminhos de trevas sob a sombra de um predador. Peter Kürten, um homem cujo semblante ocultava um abismo de horrores, emergiu das profundezas da depravação humana para assombrar os sonhos daqueles que ousavam andar sob seu véu de escuridão. Os crimes de Kürten não conheciam limites, nem de idade, nem de gênero, nem de meio. Com uma frieza que gelava o sangue, ele atacava, levando a morte como companheira. Seus métodos eram brutais, sua crueldade inimaginável. A cada vítima deixava a marca de sua perversão, um lembrete macabro de sua presença. O vampiro de Düsseldorf bebia do sangue de suas vítimas, um ato que transcende a mera violência para tocar o reino do profano. Ele afirmava encontrar no ato de derramar sangue uma gratificação macabra, uma satisfação que palavras humanas falham em descrever. Sua sede por sangue era mais do que uma perversão. Era um ritual, uma profanação da vida em sua forma mais pura. À medida que a caçada por Kürten se intensificava, a cidade de Düsseldorf mergulhava em um pesadelo do qual parecia impossível despertar. A polícia, desesperada por pistas, navegava num mar de medo e frustração. A pressão por justiça crescia, ecoando o clamor de uma comunidade aterrorizada por um monstro que caminhava entre eles. Quando finalmente capturado, a verdadeira extensão de seus horrores veio à luz. Kürten confessou seus crimes com um desapego que arrepiava a alma, detalhando seus atos com uma precisão que deixava pouco espaço para dúvida. O julgamento foi um espetáculo de horrores, uma janela para a mente de um dos mais perturbados criminosos da história. Condenado à morte, Kürten encarou seu fim com a mesma tranquilidade com que cometeu seus crimes. Sua execução foi um fecho sombrio para um capítulo de terror na história alemã. No entanto, a sombra de Peter Kürten, o vampiro de Düsseldorf, permanece, um lembrete sombrio das profundezas a que a natureza humana pode descer. Na península da Ístria, onde as ondas do Adriático beijam terras antigas e mistérios ancestrais se escondem sob o manto da noite, surge a lenda de Juri Grando, o alguazil de Kringa. Morto em 1656, Grando não encontrou repouso na Terra Fria. Sua presença continuou a ser sentida, uma sombra perturbadora sobre a aldeia, durante décadas após sua morte. 16 anos após seu enterro,
os aldeões relataram visões de Grando vagando pelas ruas ao cair da noite. Seu olhar frio e vazio, trazendo medo para os corações daqueles que o encontravam. Dizia-se que ele batia nas portas das casas, cada batida um presságio de morte iminente. Mais aterrorizante ainda, sua viúva jurava que ele visitava sua cama à noite, seu sopro gelado uma lembrança constante de seu toque mortal. O desespero tomou conta da aldeia. Os campos jaziam abandonados sob a lua cheia, enquanto sussurros de maldições e feitiçarias enchiam o ar. O padre local, acompanhado por valentes aldeões, decidiu enfrentar a ameaça. Armados com estacas e alho, eles abriram o túmulo de Grando, apenas para encontrá-lo, segundo relatos, intacto, com um sorriso zombeteiro em seu rosto de cadáver. Naquela noite fatídica, sob a luz de tochas tremeluzentes, o grupo tentou perfurar o coração de Grando com uma estaca, mas o madeiro se recusava a penetrar sua carne. Foi somente quando um aldeão decapitou o cadáver com uma pá que o pesadelo de Gringa chegou ao fim. Disse que um grito terrível ecoou pela noite, e o corpo de Grando finalmente encontrou a paz, liberando a aldeia de seu terror. A história de Jurigrando perdura, um conto sussurrado nas sombras, lembrando-nos dos medos que habitam nas fronteiras entre a vida e a morte. Ele é considerado o primeiro vampiro documentado da Europa, um legado que semeia a dúvida. Quantas outras histórias de mortos que caminham permanecem escondidas nas brumas do tempo? Nas sombras distorcidas do passado, entre as névoas da história da Europa Central, repousa o castelo sombrio de uma nobre cujo nome se tornou sinônimo de terror e crueldade inimaginável. Elizabeth Bathory, a Condessa Sangrenta. Nascida em 1560, em uma família de nobres na Hungria, Elizabeth cresceu em um mundo de privilégios e poder, mas também de segredos obscuros e práticas desviantes. Dizia-se que, desde cedo, Elizabeth tinha uma fascinação pelo oculto e pelo macabro, uma inclinação que só se aprofundou com o tempo. Seu casamento com Ferenc Nadasdy levou-a para o castelo de Cartice, onde sua sede de juventude e beleza começou a tomar um rumo sinistro. A condessa estava convencida de que o sangue de jovens virgens poderia preservar sua beleza e vigor, dando início a uma série de horrores que ecoariam através dos séculos. Sob o pretexto de oferecer emprego e treinamento para meninas das aldeias vizinhas, Elizabeth as atraía para seu castelo. Uma vez lá, elas eram submetidas a torturas inimagináveis, banhadas em medo e desespero. Os relatos dos métodos de Bathory são arrepiantes. Banhos de sangue, agulhas sob as unhas e até mesmo mordidas nos rostos e braços das vítimas. A contagem de suas vítimas é incerta, com números que variam de algumas dezenas a mais de 600 jovens. O reinado de terror de Elizabeth Bathory chegou a um fim abrupto quando a nobreza local, incapaz de ignorar os rumores cada vez mais alarmantes, decidiu intervir. Em 1610, ela foi presa em uma operação que revelou as evidências horríveis de seus crimes. No entanto, devido à sua posição nobre, Bathory nunca foi formalmente julgada em tribunal. Em vez disso, foi condenada a viver o resto de seus dias em confinamento solitário em uma torre de seu próprio castelo, onde encontrou sua morte em 1614. A história de Elizabeth Bathory nos confronta com o abismo da depravação humana, um conto onde a busca pela eterna juventude e beleza desdobra-se em uma narrativa de horror puro. Sua lenda sobrevive,
uma mancha sombria na tapeçaria da história humana, lembrando-nos das sombras que podem se esconder por trás dos rostos mais nobres e das paredes mais imponentes. Nas terras fragmentadas da Valáquia, no coração da Romênia, ergue-se a sombra imponente de um príncipe cuja fama ultrapassou as fronteiras de seu tempo e território, entrelaçando-se com o tecido do mito e da lenda. Vlad III, herdeiro de uma linhagem nobre, carregava em seu nome o peso de uma ordem, a Ordem do Dragão, destinada a defender o cristianismo e repelir os avanços do Império Otomano. Conhecido por seus inimigos e súditos como Vlad, o Empalador, seu reinado foi marcado por um rigor implacável e uma justiça que frequentemente transcendia os limites da crueldade para se tornar pura vindicta. Vlad se via como um guardião de seu povo, mas seu método de instaurar a ordem e o medo entre seus oponentes era de uma brutalidade sem paralelos: o empalamento. Os campos ao redor de Targoviste, a capital de seu reino, testemunharam cenas de horror que se tornaram lendas. Estacas de madeira fincadas no chão, cada uma carregando o corpo ainda agonizante de um inimigo do Estado, formavam uma floresta macabra de advertência àqueles que ousassem desafiar o príncipe da Valáquia. Era dito que Vlad jantava entre essas fileiras de tormento, um vislumbre assustador de sua indiferença diante da morte e do sofrimento. Sua luta contra os otomanos foi feroz e, por vezes, pessoal. Em uma ocasião, Vlad emboscou milhares de soldados otomanos em um ataque surpresa conhecido como a Noite da Aniquilação. Em outra, durante o ataque conhecido como a Floresta dos Empalados, ele deixou um campo de 20.000 soldados otomanos empalados, um gesto que aterrorizou até mesmo o sultão Mehmed II, fazendo-o recuar de sua campanha contra a Valáquia. Apesar de sua reputação como um monstro sedento de sangue, para muitos de seus súditos, Vlad era um herói, um governante que aplicava uma justiça severa, mas necessária, e defendia sua terra contra invasores poderosos. Sua imagem como protetor se misturava com as histórias de suas punições brutais, criando um legado complexo que desafiava a simplificação. A morte de Vlad Tepes é envolta em mistério, tão enigmática quanto sua vida. Alguns dizem que ele foi morto em batalha contra os otomanos, outros que foi assassinado por nobres rivais. Independentemente de como encontrou seu fim, a figura de Vlad, o Empalador, transcendeu a história, inspirando a criação do personagem de ficção mais famoso associado ao vampirismo, o Conde Drácula, de Bram Stoker. Nas fronteiras entre a luz e a escuridão reside o coração humano. E como vocês viram neste especial, os mortais conseguem às vezes superar até mesmo os deuses, quando se trata de crueldade e desejo por sangue. Onde o real e o imaginário se confundem, é onde estarei para compartilhar com você as visões da noite. Se gostou do vídeo, peço que se inscreva, curta, interaja pelos comentários e compartilhe com seus amigos. Fiquem bem, sob minha proteção, sob o véu da noite.